Todos. É com muita alegria que participo aí mais uma vez deste momento daí do Papo Espírita, oportunizado pelo Lar Espírita Maria de Nazaré, né, o Lemana, né, de poder trazer aí para as nossas reflexões o Evangelho de Jesus, né, mais uma vez, graças a Deus. E hoje é o capítulo 28, né, que fala da coletânea de preces espíritas, e é o item 2, que fala sobre prece por aquele que mesmo ora. E é o item para pedir a força de resistir a uma tentação. Esse capítulo ele foi abordado, né, de uma forma assim belíssima, né, com bastante propriedade, pela amiga Mariane no dia 7 deste mês. Né? E coube a mim também o mesmo capítulo. Né? E aí, como nada é por acaso, né, então vamos aí continuar fazendo as reflexões em torno dele. Tá? Eu inicio aqui trazendo uma definição de o que é tentação. No dicionário, eles falam que é um impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Né? E aí, quando a gente fala em tentação, eu acredito, né, que a gente vem a nossa ideia aí, a questão do anjo, do demônio, um de cada lado, né, fazendo para a gente aí as sugestões para ver, né, que lado que a gente vai pender, né, vai como numa campanha aí política, né, que vence aquele que tiver maior argumento, que conseguir convencer mais, né. Só que não é algo assim simples, né, isso é uma figura, né, mas não é bem assim, né. Na reflexão que a Mari trouxe para a gente, ela falou sobre a questão das atitudes que nós devemos ter, que a gente precisa adotar no nosso dia a dia, para a gente se melhorar, né? Para que essas tentações que a gente vai enfrentar, a gente esteja fortalecido, e que a gente tenha ações, que a gente faça trabalho no bem, né? E, como pessoas inteligentes, aprender o que é preciso, né? Para que a gente possa evoluir, para que a gente possa caminhar. E ela falou assim, senão nós iremos repetir. Então, hoje, gente, eu pegando aí esse gancho, né, que a Mari trouxe, iremos repetir o quê? É repetir as experiências, ou seja, é o processo reencarnatório, né, como oportunidade aí bendita da gente poder reparar aquilo que a gente não conseguiu, as dificuldades que a gente não conseguiu vencer. Né? E assim nós podemos falar hoje um pouquinho sobre a origem dessa tentação, né? Porque nós precisamos entender que nós somos assim espíritos já de longas datas, né? Nós somos agora, fomos criados agora, né? Nós temos toda uma história é, e o que fizemos, né? Como foi construída toda essa história de nossa, né? É o que a gente vai refletir hoje, né? Como ela reflete em nossas vidas, né? Quais são os efeitos que ela causou em todos nós, no nosso caminhar, né? De que forma a gente pode resolver isso daí, né? E eu achei bacana, eu vi que tem uma definição aí do Chico sobre a tentação. Ele diz que é como correr de um cachorro muito grande, né? Mas com desejo de ser alcançado, né? Isso por quê? Porque está inserido em nós ainda esse desejo, essa vontade de sentir prazer. Né? Então, isso que é tentação, é voltar a gente a sentir aquilo que nos dá prazer. Né? Mas nós também temos um lado que nos diz que nós precisamos avançar. E eu acredito que nós já estamos nesse processo, né? No momento que a gente está aqui buscando compreender o Evangelho de Jesus, né? Saber na essência o que ele trouxe, o que ele deixou para nós como ensinamento, como oportunidade, como vivência, como experiência, que nós já estamos num processo dessa busca, né? Dessa mudança em torno de nós. Talvez não saibamos como iniciar, de que forma a gente fazer. Muitas vezes a gente desiste no meio do caminho, né? Aí recomeça de novo, mas nós já houve assim a vontade, né? Nós já procuramos melhorar um pouquinho algo dentro de nós, né? Então aqui a gente não tem assim como julgar nosso passado, mas nós podemos entender, né? Diante daquilo que a gente vive hoje, procurar entender como foi, né? Que a nossa história já passada. Então hoje a gente vê assim muitos espíritos grandiosos que vieram em missão, né? E que nós temos por conhecimento dos livros, espíritos que estão no trabalho aí do bem, né? Eles também já passaram por essas lutas que nós estamos hoje aqui vivenciando, né? Já conseguiram vencer, né? Já superaram essa etapa e hoje eles estão no trabalho aí nos ajudando na nossa encarnação, né? Nesse processo nosso aí, para que a gente possa um dia também chegar à condição de anjo.
né? Então, eles sabem da nossa condição, eles sabem da nossa vulnerabilidade diante das situações. Lá em Mateus, né, Jesus falou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? É uma grande verdade. E Emmanuel nos diz ainda, né, complementa, quem dera que o corpo físico fosse só a carne. Ele diz que o corpo ele é uma veste, né? Ele é uma consequência do nosso corpo espiritual, ele reflete a nossa consciência espiritual e é a nossa característica como encarnado. Tá? E aí Paulo de Tarso fala que a carne é o conjunto de vulnerabilidade, né? E vulnerabilidade seria a fragilidade, as inseguranças nossas, né? Então, por estarmos encarnados, nós já temos essa condição, né? Só por estarmos já aqui. Então, que isso exige de nós o quê? Um estado de permanente vigilância, pois é aí que entram os processos de tentação em todos nós. Tá? No livro Renúncia, tem uma fala lá de Emmanuel, que ele nos conta que quando eu falo que é Alcione, né? Mas é Alcione, né? Quando ela pediu para reencarnar, né? Que ela iria ajudar, né? Uma outra pessoa, né? Na condição aí da vida, para que ele pudesse evoluir, né? E ela veio nesse propósito, foi avisado para ela, né? Se ela saberia do risco que ela estava correndo, porque assim que ela voltasse a experimentar a condição dela na carne, ela iria passar por essas vulnerabilidades, né? Ela ia experimentar carências como solidão, né? Necessidades que todos nós temos, né? De acolhimento, né? Um envolvimento. E até lá no livro eles falam que com relação à própria maternidade, que ela veio não para ter filhos biológicos, né? Mas que ela também poderia sofrer essa tentação, né? Na condição de ser mãe. Então, só por estar na carne, ela passaria por toda essa condição que todos nós estamos passando agora, nesse momento também, por estarmos aqui encarnados, né? Mas ela conseguiu vir, ela conseguiu superar, ela conseguiu vencer as tentações, né? Que ela vivenciou aí ao longo do período em que ela ficou, né, encarnada. E ela superou tudo isso, né? Mas ela já estava numa condição moral já mais avançada. Então, ela tinha condições, né, de superar essas tentações. Né? Então, e ele fala ainda que vários também vieram, né, na mesma vontade que ela teve de vir ajudar, né, a impulsionar aí a evolução de companheiros, né, de outrora, mas muitos falharam. Muitos não conseguiram o intento, porque ao chegar aqui foram tentados, né, e aí falharam no trabalho, na missão que lhe cabia. Né. E numa palestra, o Haroldo Dutra, ele fala que se a gente pudesse ver quem fomos ao longo das nossas aí, existências, né? Vamos dizer, se a gente pegasse aí uma quantidade de existência, aí, 20 encarnações, né? Quantas coisas que nós fomos nesse período, né? Então, foram assim, são aquisições nossas, porque nós tivemos um círculo de amizade, nós vivenciamos contextos históricos diversos, né? Sociais, na área cultural, nós tivemos composições familiares, né? Então, se a gente olhasse a cada encarnação nossa, nós ficaríamos aí horrorizados pelas nossas ações, pelo aquilo que a gente não conseguiu, né, desenvolver, que a gente conseguiu superar, né? E graças a Deus aí nós temos a lei do esquecimento, né, que nos dá essa oportunidade da gente recomeçar, de fazer diferente aquilo que é preciso fazer, né? E aí, quando tudo isso vem, né, no momento da encarnação que nós estamos, então, para todos nós, isso é um desafio, porque nós estamos ali nesse processo por essas aquisições que nós adquirimos, né, claro, não tão boas, a gente acaba falhando muitas vezes e somos tentados naquilo que nós ainda não conseguimos superar, né? Então, é claro que a gente também lembra das coisas boas, né? Quer dizer, a gente não lembra, mas a gente também, de alguma forma, acaba fazendo o trabalho no bem, a gente vai desenvolvendo as nossas virtudes, aquilo que é necessário para a gente poder melhorar também, né? Então, isso também é importante, né? Porque quando a gente trabalha no bem, a gente vai desenvolvendo, né? Mas as coisas ruins estão ainda gravadas em todos nós também, de alguma forma, né? E
e viver esse processo aí de tentação, ele passa a ser uma lei natural. Por quê? Porque são aquisições ao longo do nosso caminho e que vão acontecendo e que a gente vai vivenciando, e à medida que a gente vai se propondo a melhorar, a fazer diferente, a gente vai mudando. Então, tudo isso faz parte de um planejamento, faz parte da experiência que a gente precisa vivenciar, né? Haroldo Dutra ainda, ele faz uma comparação que eu achei assim interessante. Ele fala que é como se, assim, se a gente estivesse dirigindo um carro a 100 quilômetros por hora e de repente nós precisássemos assim reduzir. Chegasse um momento que a gente precisasse reduzir essa velocidade aí para 40 quilômetros, vamos dizer assim. E a gente faz, né, o processo, diminui a marcha, né? E aí isso faz com que a gente sofra um solavanco, né? Então, ou para frente, né? Ou se a gente for ao contrário, a gente aumentar a marcha de 40 para 100, a gente vai para frente, ou então a gente diminuindo, a gente vai para trás, né? E então ele fala que são experiências que a gente vai adquirindo, né, na nossa história, que as tentações são isso. Que a gente estava em determinado tempo numa velocidade, né, vamos dizer assim, fazendo a comparação, e de repente a gente muda. Numa nova encarnação, a gente vem num outro propósito de mudança. E aí o que acontece? No momento em que a gente se vê tentado, né, ou que apareça algo que nos lembre aquela velocidade que nós estávamos, que está adormecida lá, né, dependendo da nossa condição, ela vem como uma tentação. E muitas vezes eu posso cair, eu posso voltar de novo a botar minha marcha lá para os 100 quilômetros. Né? Então, isso são as tentações, porque nós trazemos isso ainda enraizado em todos nós. Né? E ele fala lá que são experiências, né, da lei de Deus. Né? Então, portanto, toda vez que a gente sai desse processo aí psíquico, né, que pode ter durado aí várias encarnações, a gente está em uma velocidade, né? E aí quando a gente entra nesse novo movimento, a inércia daquele período, né? Mas ela é vivida, né, por nós num processo de tentação. E aí dá aquela vontade. E é natural que a gente pode voltar de novo a fazer aquilo, né? Uma vez ou várias vezes. Então vai dependendo da nossa condição, né? Até que a gente possa ter a força moral para sustentar esse novo movimento, para que a gente se eleve, né? Então, a gente tem aí exemplo de muitas coisas que a gente pode ter vivenciado ao longo da nossa existência, né? Vamos dizer aí, trazer a maledicência, né? Pode ser na área do poder, né? Na área do sexo, né? Então, quando assim, a gente se propõe a uma nova experiência, que ela não está centrada nesses desejos, né? A gente vai experimentar esse período aí da inércia, né? Como a Haroldo Dutra colocou, e quando a gente se vê, a gente pode estar repetindo esses velhos hábitos, esses velhos padrões, né? Então, são diversas áreas aí que a gente pode, se a gente não tiver ainda a condição, a gente pode falhar, a gente pode cair, sim, com certeza a gente pode fazer, né? Então, quando a gente se propõe a essa evolução aí consciente, né, a gente vai estar sempre em tentação, porque essas coisas vão estar dentro do nosso contexto, né? E aí a gente vai cair ou não, né? Isso faz parte, na verdade, da nossa história, porque nós estamos em um processo de evolução, então a nossa meta é o quê? É vencer aquilo que nós temos dificuldade para que a gente possa ir subindo o degrau, né, na nossa escala. Né? Então, o nosso mundo íntimo, ele determina o nosso mundo exterior de acordo com o que nós estamos alimentando, da forma que nós estamos fazendo para melhorar essa condição. Então, e nós, assim, não vivemos sem ter desejo. Todos nós temos desejo de alguma coisa, né? Ela é a mola propulsora, mas a gente não pode ser submisso a esses desejos. À medida que esses desejos, eles vêm como forma de nos trazer dificuldade, né? De trazer, muitas vezes, sofrimento, de fazer com que a gente modifique o nosso padrão de vibração no bem, entendeu? Ele não é bom. Então, ele é algo que precisa ser redirecionado, ele precisa mudar a rota, mudar a velocidade para que a gente possa ir melhorando, né? Então, se eu não conheço a minha fragilidade, é muito mais difícil eu procurar fazer essa modificação. Então, é necessário que eu vá procurando conhecer aonde eu tenho essas fragilidades, né? Para que eu possa
renovar, fazer diferente, dar um novo formato, sustentar, né? Manter firme diante da nova condição que eu vou propor para a minha vida como mudança, tá? E eu preciso, nisso tudo, desenvolver o quê? O meu senso moral. É aí que está a questão, né? Porque isso tudo é preciso o quê? Ter coragem. A gente modificar um padrão que a gente vem, né, ao longo do tempo, e de repente a gente se vê fora dele, numa nova trajetória, é muito difícil, realmente é muito difícil. Nós precisamos ter coragem, querer mudar, querer fazer diferente, né? Superar uma tentação não é agradável para ninguém. Agradável é a gente cair na tentação, né? Com certeza. Então, a gente se arrasta, mas nós precisamos estar firme diante dessa condição para que a gente possa ir superando tudo isso, né? Então, é muito difícil realmente. A gente precisa estar numa condição já de compreensão e entendimento. É claro que algumas tentações a gente consegue, né? É fácil, né? Às vezes se livrar, né? Quando surge, a gente consegue não, ela já não, assim, já não atrai mais a gente como atraía em tempos atrás. A gente já vê que ela não há aquela necessidade mais, ela não, já não é fonte do meu desejo. Eu já posso fazer diferente, né? Mas tem outras que a gente ainda pode cair. E pode ser realmente a nossa queda, de repente, vamos dizer assim, ela dá um novo rumo na nossa encarnação. De repente a gente está caminhando de uma forma e ela chega e a gente se deixa levar e ela pode mudar tudo, né? Fazer com que a gente tenha que voltar novamente tentando na mesma condição para poder superar aquilo que a gente não consiga. Então, é importante tudo isso, né? Tem testemunho aí que eu trouxe até aqui do Divaldo. Tem uma história dele, né, de superação dessas tentações, né? E ele fala que teve uma história em que ele diz que um senhor que era muito rico resolveu, né, gostava muito dele, pelo trabalho que ele desenvolvia, achava muito bonito, e resolveu depositar na conta dele uma certa quantia, uma quantia boa, elevada. E quando o Divaldo ficou sabendo, ele ficou muito chocado, ficou muito triste, ele disse que não queria, e aí o senhor, né, muito chateado, falou, não, mas você faz um trabalho bom. Ele falou, não, mas eu não quero o trabalho, né, é do centro, não é meu. E até que o senhor resolveu, e aí tirou, né, recebeu de volta o dinheiro, e aí, mas aí deu para a casa espírita lá, na Casa do Caminho, né, e aí continuou o serviço. E ele fala também uma outra história de uma senhora, né, também que era muito rica, que queria dar para ele uma casa boa, né, para ele, e ele também não aceitou a casa, né. Ele falou que não, que o trabalho dele era aquele mesmo, que não precisava, que ele estava satisfeito onde ele morava. E aí ela pegou também, transferiu o imóvel lá para a Mansão do Caminho, né? E um outro fato, ele estava numa casa também, ele foi fazer uma palestra e ele foi convidado a ficar lá numa casa para repousar, né, se hospedar lá após a palestra. E ele aceitou e assim ele fez. E à noite, quando ele, né, depois que ele voltou da palestra, ele foi repousar e em dado momento, né, em uma certa hora, ele escutou, né, mexida na maçaneta, né, bateram na porta assim devagarinho, e ele ia levantando, né, botou o paletózinho no pijama e tal, e aí abria a porta. Quando ele estava se dirigindo para a porta, Joana de Ângeles aparece para ele e falou para ele, não abre a porta, né, e fala alto. Aí ele assim, né, ele é muito obediente. Aí ele falou, tá, já vou, estou me vestindo. E aí ele ouviu um barulho e ouviu uma bufetada, né, para você entender. Aí ele foi, abriu a porta e viu que o anfitrião, provavelmente era o pai, ou, né, alguém dela, falando, né, pedindo desculpa para ele, falando que ela era uma desequilibrada na área do sexo e tal. Aí ele, para amenizar, para não ficar, né, muito assim, uma coisa constrangedora, ele falou, não, é porque ela havia me pedido para fazer uma prece, pedir um passe, e eu acabei me esquecendo, então eu acho que ela veio aqui para lembrar, né? E aí ele foi, acabou reunindo ali a família, as pessoas ali que estavam, e aí fez um culto ali do Evangelho no lar, né? Para que a coisa não ficasse assim, sem, né, constrangedora. Então, assim, são tentações que a gente pode ir sofrendo ao longo do nosso caminho, né? São coisas que na hora a gente não percebe e traz para a gente um prazer. Por quê? Porque está enraizado na gente, né, aquela situação, aquela condição,
e a gente acaba sendo tentado nessas coisas, né? E aí é falha de toda uma encarnação, muitas vezes, né, para a gente, né? Então, só que a gente tem a certeza que mesmo diante das nossas dificuldades, diante das nossas quedas, né, nas tentações que a gente vai sofrendo ao longo do nosso caminho, nós temos uma certeza muito grande. É a certeza do amor de Deus para conosco. Né? Deus, ele, não, ele permanece sempre junto conosco, mesmo que a gente caia, mesmo que a gente avance, mesmo que a gente estacione, né? Ele está sempre ao nosso lado, aguardando que a gente possa achar o caminho correto. Né? Por quê? Porque toda a nossa evolução ela é individual. Então, o esforço é de cada um de nós. Então, Deus sabe da nossa condição também. Então, Ele sabe que tem momentos que nós não conseguimos vencer determinadas coisas que acontecem em nossas vidas. Que a gente, ainda como espíritos imperfeitos, né, na nossa caminhada ainda evolutiva, a gente não consegue, muitas vezes, vencer aquilo que é necessário. Por mais que a gente saiba que aquilo vai nos trazer prejuízo, mas a gente sente um prazer e a gente acaba indo. Né? Acaba sendo vencido pelas tentações que vão aparecendo ao longo do nosso caminho. Né? Então, no Evangelho de Jesus, ele traz para a gente diversos ensinamentos justamente para nos orientar. Como a gente compreender, como procurar vencer essas tentações. Né? E aí, ele, nesse item que fala da prece, ele fala que é um deles. É uma forma da gente nos ajudar a vencendo. Porque a prece ela faz com que a gente se ligue no plano superior da vida, faz com que a gente eleve a nossa sintonia e que a gente possa ir se mantendo dessas boas energias, que a gente possa se mantendo do amor de Deus, do amor de Jesus, e aí a gente vai sendo menos influenciado por aqueles irmãozinhos que percebem, que sabem da nossa dificuldade, e é aí onde eles investem. Eles sabem aonde a gente falhou no decorrer da nossa existência, aonde a gente tem a dificuldade ainda de superação. Então é onde eles vão ali e sugestionam para a gente. E a gente acaba dando ouvido a essas sugestões e aí a gente acaba falhando. Então Jesus sabia disso. Então ele traz para a gente ensinamentos valiosos, né, do seu evangelho justamente para fortalecer a todos nós, para impulsionar a gente, né, a desenvolver ações, né, na prática do bem, porque é onde nós vamos achar o alimento para o nosso espírito, o alimento para essas tendências que nós temos, para vencê-las. Né? É só através da prática do bem, da prática da caridade. Né? E nesse item, ele fala com relação ao pensamento, né? Que é forma aí da nossa influenciação. E ele traz lá dizendo que são duas origens, né, do pensamento mal. E ele fala que é a própria imperfeição nossa. Então, aquilo que nós já trazemos como dificuldades ou a influência de alguns espíritos, né, sobre nós. Só que ele acrescenta ali, nesse último caso, se há essa influenciação, é porque nós temos a imperfeição, essa imperfeição na alma ainda. Porque se nós não tivéssemos, nós não seríamos influenciados. Se eu não tenho tendência, se eu não tenho assim, se eu não tive minha queda na área da bebida, se eu sofrer influenciação com relação à bebida, ele não vai ter campo, o espírito não vai ter campo, porque é uma área em que eu não me viciei, talvez em outras existências, então ele não vai achar campo naquilo ali. Agora, se ele for em outras áreas, na questão de paciência, em outras áreas, ele vai achar, né? Quando ele descobrir aonde eu tenho essas falhas, é onde ele vai atuar. Né? Então, quando existe essa atuação, é porque a imperfeição já está em mim. Né? Ele faz o trabalho dele de dar o toquezinho para que eu caia, para que eu, né, não consiga vencer aquilo, né? Para que seja motivo da minha queda. Né? Então, é preciso a gente estar assim, muito atento. Né? E no livro, no Evangelho, ele traz uma prece, né, um modelinho de prece, né, que ela é bem curtinha, mas é que ela traz um conteúdo necessário, né, sobre o assunto, sobre a questão das tentações que nós sofremos aí no decorrer da nossa existência. Né? E o Evangelho ainda traz uma questão muito importante para todos nós, que é o orar e vigiar. Né? Por que Jesus falou isso? Porque ele sabe justamente se a gente não se manter num padrão de sintonia mais elevado, nós somos falíveis, com certeza.
Então, a gente precisa estar atento a tudo isso, né? Então, por isso que Jesus, tanto quanto espíritos diversos, bons espíritos que vieram ajudar a complementar, trouxeram aí para a gente, né, uma coletânea de preces para nos ajudar aí a gente a compreender um pouquinho, para ajudar a gente a formular algumas ideias com relação a determinados assuntos, né? E então que a gente possa estar atento aí para que a gente possa estar usando aí a nossa razão, né, diante das situações, né, e também a nossa emoção para ajudar a gente a estabelecer esse contato, né, com o mundo superior, para nos ajudar de uma forma mais sensata, né, mais concreta, mais firme, né? Então, esse ensinamento de Jesus, no orar e vigiar, ele é um ensinamento tão relevante, muito importante, né? E o próprio Cristo, ele deixou na prece o Pai Nosso, né, que é o nosso modelo de oração, né, da oração dominical, ele deixou num pontozinho, ele fala sobre essa questão, onde ele diz, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, é algo que ele deixou escrito, por quê? Porque ele sabe que nós iremos vivenciar essas tentações aí diversas pela nossa condição. Então, por isso que ele pede que nós possamos resistir a essa sugestão dos maus espíritos, por quê? Porque eles percebem aonde nós temos as falhas e é onde eles vão atuar, para que a gente possa não conseguir vencer, para que possa ser motivo da nossa queda espiritual, né? Então, que nós ainda, como somos espíritos imperfeitos, né? Então, a gente ainda precisa melhorar tudo isso em nós. Então, por isso que Jesus, na prece dele, ele trouxe para a gente esse trechozinho, para na hora da prece, a gente lembrar de pedir Jesus que nos ajude, para que a gente possa se manter, né, numa boa condição e que a gente possa ser afastado daquilo que talvez nos levou às nossas quedas em diversas reencarnações, né? Então, então precisamos assim ter a vontade da gente vencer. É difícil, sim, até porque muitas vezes a gente não sabe ainda onde nós podemos ter essas quedas, né? Talvez a gente ache que nós somos forte para determinadas coisas, é porque talvez a gente já conseguiu vencer, né, um pouquinho o caminho, mas a gente precisa ficar atento, porque nós estamos no processo. Ninguém, nenhum de nós está livre das tentações, né? Como eu falei lá no início do espírito de Alcione, né, que veio para ajudar, foi alertado para ela, né? E ela era um espírito numa condição moral bem elevada, mas ela foi alertada que ao estar na carne, nós estamos sujeitos às influenciações e às tentações do mundo, e que precisamos, assim, por isso, estar aí, né, bem firmes para que essa não seja um empecilho a nosso crescimento, né? Emmanuel, no capítulo 88 lá do livro dele, Religião dos Espíritos, ele fala, recorda, porém, que toda dificuldade é teste renovador. Todos somos tentados na imperfeição. A única forma clara e segura de vencer no teste contra as influências inferiores será sempre o que for, com quem for e seja onde for. É esquecer o mal e fazer o bem, né? Então, gente, é muito importante a gente ter essa percepção, né? Nós temos aí diversos campos, né, de trabalho, porque é só através do trabalho, né, Mãe Zeferina já nos fala, no trabalho a solução. Por quê? Porque o trabalho, quando eu estou desenvolvendo o trabalho no bem, o trabalho em favor do outro, eu estou ali me imantando das influenciações benéficas, né, de Jesus, dos bons espíritos. Então, eu estou ali criando em torno de mim um campo, né, magnético de boas energias. Então, isso vai fazendo com que eu me fortaleça e com que eu tenha menos influenciação, que eu possa conseguir, às vezes, nem dar ouvido a essas influenciações ou essas tentações do mundo, porque o meu foco, o meu campo de visão está no outro. Então, eu consigo vencer determinadas coisas. Então, nós temos aí diversos campos de trabalho dentro das casas espíritas, né, para que a gente possa justamente desenvolvendo essas percepções. Porque se a gente fica parado,
a gente tem mais probabilidade de estar ali ouvindo as sugestões, né? A gente está com o foco já voltado, já que nós temos a dificuldade, faz parte de uma imperfeição nossa, então se a gente não se vigiar, né, e nos mantermos aí em oração, a gente está mais suscetível, né? Então, como o Emmanuel fala para a gente, todos nós somos tentados, mas somos tentados o quê? Nas nossas imperfeições. Então, que possamos, assim, buscar desenvolver trabalho. Nós estamos aí no momento, aí chegando o Natal, né? Um momento tão, assim, de tanta energia que a gente vai sendo envolvido, né? A gente sempre tá ouvindo falar de Jesus, preparando cestas, buscando dar um mimo para as crianças que estão em condições mais carentes, as famílias, né, levar algo que a gente possa assim, dar um pouquinho de ânimo a essas pessoas para que elas possam vencer essas dificuldades delas, né? Saberem que elas não estão esquecidas, que tem pessoas que pensam nela. Então, são esses tipos de trabalho que eleva a gente, que eleva a nossa alma, que eleva o nosso espírito, que faz a gente se sentir bem, né? Que a gente, no momento que a gente eleva a prece a Jesus em agradecimento pela oportunidade do trabalho, olha quantas coisas a gente pode fazer. Então, é um período assim que propicia esse trabalho, pelo menos para aqueles que não fazem, iniciar. Porque no momento que iniciar, vocês vão perceber qual é importante a gente estar vivenciando isso. E olha que mesmo, gente, no trabalho, a gente, é claro, a gente não consegue se manter 24 horas no padrão. Isso a gente não consegue, né? Porque nós estamos em processo. Então, na hora que a gente dá alguma relaxadinha, a gente vem sofrer as influências. Então, por isso que é importante, porque no momento que você está ali no trabalho vivenciando, você está num campo, criando um campo de proteção. Mas quando sai daquele momentozinho ali, se a gente não se manter aí, né, nas nossas condições, a gente pode se quedar assim. A gente pode desviar o caminho, desviar o processo, né, da nossa melhora interior, da nossa melhora espiritual, da nossa renovação. Então, que possamos aí buscar o trabalho, que possamos entender os ensinamentos de Jesus e que possamos fazer da oração, né, saída do fundo do coração, na vontade de vencer, na vontade de fazer diferente, na vontade da gente se manter, né, naquela velocidade que é necessário para todos nós, não aquela que nos dá prazer, porque nem tudo que nos dá prazer é bom para a gente. Né? Então, que possamos resistir às tentações do mundo com Jesus no coração. Tá? Então, eu encerro aí a reflexão de hoje, né, dando graças a Deus, né, que Jesus possa estar presente nos lares de cada um de vocês, fortalecendo a união, o amor, a harmonia, a fé, o bom ânimo, né? Que esse Natal ele não seja só no dia 25. Que o Natal possa nascer cada dia no coração de cada um de vocês. Que Jesus esteja presente sempre. Muito obrigada. Que Jesus fortaleça todos nós. Que assim seja.